aí, boa tarde, viajantes, aventureiros. 5 horas da tarde, o dia passa muito rápido. Eu vou dar uma passeada aqui nesse Thousand Trails, que é o clube de campismo que eu sou sócio. Já expliquei muitas vezes em outros vídeos a respeito, mas se tiverem alguma pergunta, deixa aí. Tá aqui o Little Max 4, que está sendo no momento experimental. Está sendo muito bom por enquanto. Por enquanto não teve nenhum perrengue. Tá tudo funcionando e o espaço lá dentro é maravilhoso. Nesse Thousand Trails são 184 baias. Só para dar uma ideia de dimensão, eu já fiquei um que tinha 500 e lá na Flórida, em Orlando, tinha 1000. Então é bem pequenininho. Mas como é bem arborizado, tem espaços gigantescos aqui para você parar o seu trailer, RV, seja lá o que for. Não são todos que tem água, esgoto e energia. Esse aqui só tem água e energia, o que já é o suficiente. Então, o canadense aí, puxando o saco com a bandeirinha dos Estados Unidos. Como disse, 184 baias. Esse sistema do Thousand Trails, você se associa e daí você compra por regiões. Eu vou lá no Lodge, daí dar uma explicadinha melhor. Tá vendo? Olha, muitas anteninhas aqui do Musk. Agora eu estou com a minha Mini, mas não precisa, porque é perto da cidade. Então, sendo perto da cidade, tem internet pelo celular. Também pega vários canais digitais de televisão. Aqui é meu camping favorito. E tem todos os Thousand Trails, tem algum tipo de jogo atrativo, né? Aqui tem o jogo de ferradura. Não sei onde é que guarda as ferraduras, mas tem que jogar ferradura para encaixar nesse pino aqui. Como aqui é uma área de muitos atrativos devido às dunas, então aqui do lado já tem um campinho de mini golf. Barato, né? Daria até para pular e ir lá. A maioria das portas dos lodges e dos banheiros tem senha, né? Para não entrar qualquer um. E daí você costuma vir aqui, é isso, esse deserto. Esse aqui é um dos lodges que tem aqui. São dois, o outro é gigantesco, esse aqui é petititinho. Mas, quiser se esconder da chuva e ter alguma coisa para fazer, daí tem jogos, tem filme, televisão. Tá aqui, ó, tava querendo explicar, né? Então aqui tem um mapa dos Thousand Trails, que quando você se associa, você compra uma região. Isso aqui, por exemplo, é Northwest, que eu faço parte. Daí inclui os parques em Oregon e Washington, que são 18. Daí se você for viajar para essa região aqui, na Califórnia, Arizona, Nevada, daí tem um em Nevada de Las Vegas, que eu vou lá agora no Natal. Daí você também tem que comprar essa região, que hoje em dia está mais ou menos uns $90. Daí são essas outras regiões, daí você compra por região. Se você for fazer a travessia dos Estados Unidos, né, e quiser ficar nos Thousand Trails, você tem que comprar essa região e essa região. Então essa aqui é a minha região base, né, que fala. Daí os outros, eu estou planejando em viajar, às vezes se vale a pena, daí eu compro. Então quando você faz a reserva, eles não te garantem uma baia específica, que é aberta. E também não te garante uma baia que tem o esgoto. Se for no parque tiver apenas algumas que tem esgoto. Mas eles te garantem uma baia. Às vezes tem umas que só tem eletricidade. Então daí também você não tem escolha. Então você chegou, começa a rodar o parque, acha uma que te agrada e fica. E daí avisa eles lá embaixo, na guarita, qual baia que você pegou. Daí também a maioria deles tem piscina, dependendo do espaço, quadra de basquete. Piscina, como dá pra ver aí, que tá saindo fumacinha, então é aquecida. Tem 2 jacuzzis, tem uma área ali para as crianças se divertirem, brincarem. E daí tem estacionamento para carros extras. Então a piscina não fica aberta 24 horas, tem um horário que da hora que chega no inverno eles começam a fechar mais cedo ou fecha ela totalmente, porque daí ninguém vai querer entrar, né? Mesmo sendo aquecida. Mas eles deixam aberto o jacuzzi. Então esse aqui é o outro lodge, ou galpão que chama. Vamos lá dentro, para vocês conhecerem. Aqui é a vista aqui de cima
uma cadeirinha, um balanço gostoso aqui para ficar. Daí também tem acesso ao Wi-Fi, que a maioria dos lodges tem uma área em comum, onde é que você pode usar a internet, porque tem uns lugares que não tem, mas agora com o Starlink, né? Tanto faz. Daí tem uma área aqui em comum, onde é que tem mesinha de ping-pong, televisão a cabo, umas cadeiras confortáveis, né? Costuma ter um monte de informativo aqui sobre o que tem para fazer na região, daquele coisa que eu mostrei para vocês. E aqui às vezes também tem uma área, né, que eles podem cozinhar, então dependendo às vezes durante o verão, quando é mais ocupado, eles têm eventos. Daí banheiros masculino e feminino com chuveiro, porque você sai da piscina e pode vir aqui tomar banho. Alguns também têm uma biblioteca de livros e filmes. Você pega, assiste e traz de volta. Tem um gato preto. A maioria das vezes elas são subdivididas por letras, né, em círculos. Então essa aqui é a área A, tem a área B, e a área A, que é essa daqui, tem esgoto, água e energia. Então é a primeira a ser procurada, porque ninguém quer ficar enchendo o tanque e depois ter que descartar. E aqui tem uma área onde é que você pode, na saída, jogar seus dejetos fora antes de ir para casa. Todos eles têm uma guarita de check-in para não entrar qualquer um. Não é obrigado que você seja membro do Thousand Trail. Se você está viajando à noite, você vê um e quer ficar à noite, daí você para na guarita e pergunta se tem espaço. E daí você, obviamente, tem que pagar um extra. Eu vou perguntar quanto é que tá essa menina tá aí. Às vezes o pessoal da guarita está passeando pelo parque, fazendo manutenção. Então, às vezes, não tem ninguém. Daí tem um código para você abrir a cancela e entrar. Daí aqui é a área C, uma área que eu gosto de ficar, porque fica perto da saída. E daí também sinal de celular, televisão é mais forte. Daí você pode comprar madeira, pode comprar gelo. Aí tá vendo, a pessoa chega, faz o check-in. Aqui tem uma lavanderia, sempre com horário também. Daí é $2 para lavar, $2 para secar. Daí aqui costuma ficar um vendedor que tem horário. Então se você quiser comprar, fazer um upgrade no teu plano, daí você vem aqui e sempre tem o Membership Specialist. Alguns menores não tem, mas os maiores todos têm. Alguns têm até 3, 4, porque é gigantesco o parque. Mas como estava mostrando no outro mapa, né, tem muito mapa, muita papelada que eles te dão explicando o sistema. É complicado, porque tem vários planos, não é só o que eu tenho que chama Camping Pass. O que eu tenho chama Camping Pass, que é o mais barato. Isso aqui é a região do Northwest. Mas também você pode comprar um adicional que chama Trails Collection, e daí te dá acesso a mais todos esses aqui que estão em azul. Mas o problema é achar vaga e também tem regras. Por exemplo, você pode ficar, mesmo se ficar um dia num desses azul aqui, daí você tem que ficar 7 dias fora do sistema inteiro. Então aqui é a mesma coisa. Eu posso ficar até 4 dias e ficar pulando 4, 4, 4, 4 em todos os parques aqui, não tem problema. Se eu ficar 5 dias, daí tem que ficar 7 fora do sistema. Agora, quando você entra aqui nesse outro que é o Trails Collection, que está custando agora $425, mesmo se você ficar um dia num desses daqui, daí você tem que ficar fora do sistema por 7. A fila está aumentando. Vou entrar aqui na área C, porque tem a parte que eu gosto aqui. Essa aqui é uma coisa interessante, porque tem muitos parques estaduais onde é que fala que você pode jogar sua Grey Water. Porque é proibido, né? Pegar sua água do banho ou da pia e jogar em qualquer lugar. Então, muitos parques têm esse lugar aqui onde é que fala Grey Water, que é a água do tanque de banho, né? Ou água cinza, e também da onde você lava seus pratos, para não jogar em qualquer lugar. Essa área aqui é bem arborizada, então tá sempre friozinho por aqui. Mas se você vê no alto verão, isso aqui tá meio tortinha, mas aqui dá a impressão mesmo, quando você está sozinho, que você está no meio da floresta, né? A maioria das florestas aqui, para vocês que não sabem, são florestas tropicais. Bom, aqui eu tô vendo que tem 2 RVs ou 2 vans, deixaram todas as coisas aí e provavelmente foram passear. Essa aqui é a minha favorita. Fica num lugar um pouquinho mais alto,
fica bem ao lado do banheiro ali. Eu perguntei pra menina da guarita ali. Ela disse, se você for uma pessoa avulsa, que não é membro, daí tá mais ou menos $60 para uma baia para você ficar à noite. Tá vendo uma moça ali no carro com rádio amador, radinho, né? Eles costumam vir em par, marido e mulher. A mulher vem dirigindo o carro, o marido vem dirigindo o ônibus, ou seja lá o que for. E daí ela entra primeiro e vai falar, não, tem a baia tal, o cara não ficar de ônibus aqui dentro andando, que nem bobo, né? Estrutura gigantesca. Agora aqui também tem o chalés. O chalés ela falou que fica entre 150 e $200 para alugar. E isso com desconto se você for membro, né? Que é um absurdo. E daí sempre na entrada cheio de propaganda. Acampamento ilimitado. Ficar 21 dias. Pode fazer reserva com até 180 dias. Vai de parque em parque. Eles têm o que eles ganham aqui, né? Quem é tipo assim, é como você comprar um título de clube. Daí, dependendo dos privilégios que você precisa, tem até o mais caro que está em média $18 mil. Olha, absurdo, como um título de clube. Daí você pode ficar de camping 28 dias, 21 dias, dependendo do nível do seu clube, né? Do que você comprou. O valor aumenta sempre, né? E tem gente às vezes que eu explico, fala, não, mas é caro, não sei o que tem. Mas só para dar uma ideia, a maioria dos campings, em média, ficam $50. Esses que tem estrutura, tipo resort. O que eu paguei já faz 4 anos, o Camping Pass, eu estou pagando 500 por ano. Mas agora já está mais caro, acho que agora já está uns 670 por aí. Mas se você for fazer as contas, 10 dias pagando $50 já é $500. É quase o preço anual do pacote do clube, né? Então, para mim, sempre valeu a pena. Às vezes o que acontece, então o negócio é planejar. Assim que dá os 2 meses no calendário que eu posso começar a fazer as minhas reservas, eu já faço. Então eu planejo praticamente o ano inteiro. Onde que eu vou ir? Então é isso aí, povo. Acho que eu vou terminar esse vídeo aqui, que deve ter ficado bem longo. Hoje eu vou assar aí 2 pedaços de picanha que eu tenho aí. E depois, mais tarde, eu vou lá gastar $5 no cassino para ver se eu recupero dinheiro de gasolina para voltar para casa. Então é isso aí. Bem-vindos aqui à casinha nova do Little Max. Olha os loucos, olha os loucos, olha os loucos. Vai tombar, vai tombar. Pois é, domingão tem gente aqui, né? Se fosse outro dia, às vezes é mais difícil. Mas tem os malucos, né? Vocês viram no mapa aí no vídeo anterior a dimensão disso aqui? Não é só aquele trechinho que eu mostrei, não. Tem vários trechos. Aqui é só uma das entradas que tem. Isso deve ser divertido. Mas também tem que comprar um carrinho desses que custa uma nota. Só para ficar brincando nas dunas na praia. Não são muitos lugares aqui que tem acesso à praia. Acesso à areia na praia. Então é um brinquedo, um hobby caro, né? Mas também você pode. Estão falando. Não, ninguém tá falando porque eu não tô ouvindo, né? Voo drone, fica legal fazer umas imagens de cima. Mas aqui, por alguma razão, é uma área militar. Na hora que eu coloco o drone para subir aqui, já várias vezes tentei, né? Dá um monte de alerta que não pode, área militar e blá blá blá, blá. Então por isso que eu nunca vi o drone daqui. Mas ia ser legal, né? Pegar o pessoal aí de cima, subindo e descendo essas rampas aí, ia ficar jóia. O silêncio do camp na segunda-feira. Hoje, oficialmente, começou o outono. Então a criançada já voltou para aula, a faculdade começa hoje, em muitas faculdades. Tem o pessoal aqui que está de camper ou de RV. E daí já saiu para passear. Agora são 11 horas e eu vou lá almoçar com os velhinhos. Então estamos nós de novo aqui no centro de recreação dos idosos.
O almoço, infelizmente, é muito cedo, é 11h15. Então, se você não vier aqui no horário, daí você fica sem almoço. Mas esse aqui está sendo oferecido pelo que se chama o Meals on Wheels, que é um serviço do governo, onde a função é não deixar as pessoas com fome. Então tem um grupinho pequeno, né? Esse aqui não é o Meal Gourmet. O Meal Gourmet aqui, né, nesse local, é terça e quinta. Então são poucas pessoas comendo hoje. Depois feita a refeição aqui com os idosos, conheci alguns. Comida de hoje, quando é do Meals on Wheels, não é lá uma maravilha, né? Mas daí a mulher lá acabou me dando um monte de muffins, de pãozinhos. E também me deu 2 refeições, porque 2 pessoas não compareceram. Então, e daí também não me cobraram nada, né? Eu pedi para dar doação. Falei, não, tá aqui a doação. Você queria, não, não se preocupe, não precisa. E não foi por falta de insistir. Mas daí não quiseram aceitar. Então, fazer o quê? Então foi uma refeição de graça. Então, meu último dia aqui no centro aqui dos idosos. Vou voltar para casa para arrumar o trailer um pouquinho e depois passear. O Little Max também é comédia, né? Então a gente tem que adicionar um pouco de comédia para os vídeos ficarem interessantes. Então onde eu estou? Então eu estou aqui na cidade de Florence, na costa do Oregon, num parque muito, muito interessante. Olha o nome do parque. Baleia Explodida Memorial, Parque Memorial. Então o que aconteceu? Por que esse parque tem esse nome? Em 1970, encalhou uma baleia na praia. Daí o pessoal, putz, grilo, e agora? O que vão fazer com essa baleia? Né, pode criança subir, pode crianças cair, podem se machucar. Então a gente tem que dar um jeito. Daí o departamento de transportes, que era encarregado de se livrar dessa baleia, fez uma consulta com a Marinha e com experts de explosivos. E daí eles falaram, olha, a forma mais fácil de lidar com essa baleia aqui não é enterrar ela, porque eventualmente com a maré, né, a baleia vai ser descoberta de novo. Então vão colocar um monte de bomba nessa baleia e explodir. Ideia genial, né? Daí o que aconteceu? Daí colocaram um monte de bomba debaixo da baleia. Ela explodiu a mais de 100 pés de altura e voou um pedaço de baleia para tudo quanto é canto, inclusive nas pessoas que estavam assistindo o evento e em cima de carros que amassou grandes pedaços. Então obviamente o resto que sobrou, daí eles conseguiram enterrar e ficou aí o dano aí para ser pago pela cidade, né, ou pelo departamento de transporte dos carros danificados. Então, que ideia genial, que ideia maravilhosa, né? Então, estavam abrindo um parquinho aqui perto, que tem uma caminhada curta, mas tem essa vista muito bacana das dunas ali atrás, um pedaço das dunas, né? Eu fico falando dunas e sempre mostro o mesmo pedaço, mas as dunas são gigantescas. Acho que são 80 milhas de dunas. E daí tem aquela ponte lá do rio Cislau. E esse aqui é o jetty, é a parte em que vai dar acesso ao Pacífico. Então um lugar muito legal para contemplar a beleza aqui da região e ficar pensando na pobre baleia que foi explodida. Não dá para ver, né? Mas tem um leão marinho ali na esperança que eu tenha algum peixe para dar para ele. O que não vai acontecer, obviamente, né? Vem cá, sumiu. Quem sabe ele vem. Por aqui já moram os bacanas aqui de Florence. Os artistas de Hollywood, que tem umas casas muito bonitas que fica aqui na beira do morro, que dá para ver o mar. Mas eu vou dar uma dicas do Little Max para vocês. Não só existe parques estaduais, parques federais, mas um tipo de parque que muita gente desconhece ou não presta atenção é nos County Parks.
ou seja, o Parque do Condado. Todos... Olha que legal as nuvens. O Parque do Condado, praticamente todos os condados têm parques, né? Em várias cidades. Então quem toma conta deles é obviamente o condado. E esse aqui tem um camping bem bacana aqui, ó, Harbor Vista Campground. Então a dica é a mesma que eu dei lá no outro parque estadual. Dá uma de Mané, entra aqui que tem água mais pra frente. Então daí os campings você faz reserva pelos sites do condado, ou pode vir aqui mesmo pagar no dia. Aqui tem uma área de descarte, de esgoto, e também tem uma bica ali, escondidinha ali, tem uma bica de água fresca. Então se você entrar até aqui, descartar, bom, tá falando que tem uma taxa de $8, né? Mas dependendo da hora que você vem, ninguém tá prestando muita atenção. Mas tem o Camp Host, que fica aí, o Camp Host, que ele fica vendo o que está acontecendo aqui pelo parque. Não é um parque grande, deve ter umas 30 baias por aí. Tá aí o Camp Host também, off-duty. Mas é muito bacaninha. Então se você está procurando um camping legal também, tem que procurar os campings aqui dos condados. Tem umas baias bem apertadinhas, mas elas são bem individuais e bem, como é que fala? Niveladas, confortáveis, onde dá para você ficar escondidinho, aproveitando a vista que tem aqui. E tem o meu lugarzinho secreto aqui, eu vou lá. Ninguém, às vezes fica um grupo de 3 aqui para fazer festa, que eles ficam mais à vontade. Então esse aqui é o meu lugarzinho. É uma areazinha muito bacana, onde você tem que vir aqui, se você está noivo, pedir a sua futura esposa em casamento. É um lugar super legal. Hi, any whales out there? You saw whales? Olha que linda que é a vista daqui. De repente entrou esse nevoeiro aqui, do nada. Eu tava lá naquele parque agora há pouco, vocês viram, e de repente, bum, entrou esse nevoeiro. Eu estava pensando em voar o drone, mas não vai acontecer. E aqui também costuma ficar muito leão marinho aí, marcando toca. Que pena, estragou meu passeio. Ontem eu tava ali do outro lado, fiz as filmagens do drone. Aqui tem uma descida até, depois para subir, não é brincadeira. Tem uma descida que vai até lá na prainha. Mas se tá assim feio, eu não vou experimentar, né? Descer lá para depois ver a mesma coisa que eu tô vendo daqui, que é mais bonita. E tem uma área lá que dá para esconder também. Aqui é South Jetty, né? Que é o sul. Aqui é o North Jetty. Lá tem uma guarita lá, um negócio lá para você ficar observando. Ali, se esconder direitinho, tem um lugar muito bacana para você pernoitar. Mas a maioria dos lugares fala que não pode ficar à noite. Mas escondidinho ali, nos outros cantinhos ali dá. Pois é, então vai ficar assim as imagens, né? Então como eu disse, aqui não é um camping muito grande. Tem as taxas deles ali. Paga uma taxa de registro, né, de $10, e depois é $30 elétrico e água, ou 35 com o full cup, que é a eletricidade, água e daí esgoto. Então tá um precinho bem, né, para ser o que é, onde que é, tá um precinho bem atrativo. Que no Thousand Trails lá, que você pode também ficar, é 60. Bom, aproveitando o último dia, vamos aqui fazer uma visita no South Jetty, onde é que tem uma área gigantesca, onde é que passa um pedaço das dunas, e também no finzinho dela tem acesso à praia. Então aqui é quase o acesso à praia, mais pra frente que você pode caminhar até lá, não pode entrar de carro, mas aqui fica o pessoal pescando caranguejo. Vamos ver se eles vão ter almoço. Aqui as praias têm areia branquinha, que nem lá no Nordeste. Bom, para pescar o caranguejo tem um monte de regrinhas, né? Primeiro, obviamente, tem que ter licença.
Depois a hora que pega, daí você tem que ver se é fêmea, se é macho, o tamanho. Tem um aparelho que mede o tamanho deles para ver se é legal para poder levar para casa. Daí depende, né? Tem épocas também. Ups! This committed suicide. Eles costumam colocar um pedaço de frango. How long do you wait for to pull it out? Okay. Isso aqui ele fica mais ou menos uns 20 minutos esperando até subir o negócio ali. E obviamente os passarinhos, os seagulls, eles ficam esperando para ver se pega algum, né? Lá o cara vai puxar ali. Vamos ver o que ele pega. Pega só os bebezinhos, daí tem que jogar de volta. E ó, às vezes alguns pegam, né? Na hora que tá jogando fora o pequenininho, o passarinho vai lá e nhaque. Aí ó. Não pode levar pra casa. Ah não, esses são os pedaços dos frangos. O cara falou que já desistiu de pescar. Então daí ele joga os pedaços de frango fora aí. Olha lá, tá lá a guarda costeira procurando o cara que tava voando o drone. E eu tava pensando, né? Falar, vou voar o drone aqui, é legal também. Meu Deus, barulhento. Acho que não tá socorrendo ninguém, né? These little guys ain't easy. No, well, you want the big ones, they're much easier. Well, looks like you got a couple of big ones. No, they're not. No. They're not big enough? No, Wow. not even close. Então eles têm que ser 5 polegadas e um pouquinho. Eles podem pegar o ano inteiro. O rapaz ali, o senhor tá falando que todos os meses que termina com R são os melhores. E pode levar 12 por dia, mas tem que ser do tamanho certo, né? Mas também é difícil, né? Todos que estão pegando aí, isso aqui o cara puxou, só que não é do tamanho que pode, né? Então tem que devolver pra água. Então vai, comete suicídio aí. Vai, corre. Se deixar aqui, daí vem o passarinho e come, né? Então tem que jogar. Maravilhoso isso aqui. Vocês que gostam de criança, o meu já está crescido. Mas aqui estou num parquezinho, aqui em Flores. A névoa decidiu baixar, não é chuva, não é nuvem de chuva, é só névoa mesmo. Decidiu baixar aqui, enquanto lá, os lados de casa, quase batendo recorde de calor. Aqui está fresquinho o lado de frio, mas não está ventando. Então, amanhã já é dia de partida. Então, aproveitando meu último dia aqui, fazendo uma caminhada aqui na cidade, dar uma passadinha ali no cassino para despedida. Quem sabe eu recupero o dinheiro pelo menos da gasolina, ou perco mais. Graças a Deus eu sei me controlar, né? Mas só para que é caminho de casa, né? Fica 5 minutos lá do camping. Vou lá gastar uns trocados e daí pegar uma pizza para comemorar o último dia e depois ir para casa amanhã. Depois de outubro aí tem uma viagem marcada com meu filho e daí em novembro marquei outra viagem para praia e daí em dezembro tem uma viagem lá para Califórnia. Então esse é o cronograma aqui dos próximos 4 meses. Então é isso aí. Espero que tenham gostado aqui de conhecer a cidade de Flores. Eu já fiz outros vídeos antigos. Se você for no playlist de Oregon, tem vários vídeos das praias aqui de Oregon, inclusive uma meia dúzia aqui de Flores. Mas cada dia a gente vê uma coisinha, cada vez a gente vê uma coisinha diferente, né? Ou umas dicas diferentes também. Então é isso aí, povo. Deixando Flores, pensando que hoje já está um sol
maravilhoso, gostoso aqui, mas ficou essa névoa aí, porque queria tirar foto lá do pôr do sol, lá das dunas, mas não vai ser dessa vez. Então é isso aí. Deem seus comentários, escrevam algumas perguntas se tiverem, sobre como funciona o campismo aqui nos Estados Unidos, coisa do tipo, ou cultura em geral, e eu responderei, já que não tenho muitas perguntas a responder, mas eu gostaria de sugestões para criar conteúdo. Vocês que têm curiosidade de saber coisas sobre os Estados Unidos em geral, às vezes a gente vê muita besteira nos YouTubes da vida, né, de alguns imigrantes que falam coisas absurdas, e esse canal aqui é realmente para desmistificar ou esclarecer alguns pontos aí, principalmente as questões tipo, você vai para os Estados Unidos, você vai ficar milionário, aquele tipo de coisa que você escuta, aquelas baboseiras, né? Então é isso aí, até a próxima, pessoal, valeu. É incrível como o outono, as estações, é como um relógio de Londres. Olha ali, começou a ficar avermelhado, isso aqui começou a ficar amarelado, e hoje é o segundo dia da primavera. Da primavera não, do outono, né? O verão se foi, o tempinho já começou a virar, e agora nessa época aqui realmente é uma época que, se você visitar algumas regiões com uma variedade de vegetação, coisa mais linda, porque tem folhas de tudo quanto é cor, alaranjado, avermelhado, amarelado, algumas, né, que chamam evergreen, sempre ficam verdes, mas fica muito, muito bonito, ainda mais quando tem o sol, porque daí dá para você ver bem as cores vibrantes da mudança das estações. Aqui, ó, essa aqui já está mais amarelado do que esverdeado. Daí começa a cair todas as folhas, fica a maior sujeira na cidade, que tem que vir até a prefeitura para limpar as ruas, porque senão entope os ralos. E ó, aqui, essa aqui mais de perto já dá para ver, né? Algumas aí ficando avermelhadas. Então é isso aí. Então agora o verão, bye bye. Até ano que vem. Tem uma placa ali na entrada que é a hora que escurece, eles fecham o parque. Mas olha aí, ó, dicas do Little Max. Tá vendo, pessoal, mania de comprar água, que tem água em todo lugar. Traz uma bolsa d'água, aqueles garrafão de galão de leite, enche suas garrafas de água limpa e filtrada. Daí não precisa ficar comprando água. Quando chega mais lá pro norte do Canadá, mais tarde durante o ano, uma bicicleta roubada aí, que não tem ninguém aqui. Acontece, viu? Tem gente que rouba a bicicleta só pra dar umas voltinhas e depois larga aí. Então daí lá pro norte do Canadá, lá no Alasca mesmo, chega uma certa época, eles fecham, né, a água. Não tem, é difícil de achar água com torneira pública aberta porque elas congelam. Então daí vai ser mais difícil de achar se estiver por lá, né? Mas eu acho que não tem nenhum maluco viajante que tá lá pela época de dezembro de carro fazendo passeios.